Hoje nós vamos falar sobre vozes contrárias. Pastora, que tema estranho, que tema negativo, vozes contrárias. Eu vou falar com você sobre Ana. Quem aqui já ouviu falar de Ana? Conhece Ana? Já leu na Bíblia sobre Ana? Ana era uma mulher de Deus. A palavra diz que ela era uma mulher abençoada, uma mulher bem casada. Ela tinha um marido bom, um marido que a amava e demonstrava esse amor. Ele todos os dias deixava claro no coração da esposa o quanto ele a amava, o quanto ele tinha prazer de abençoar a vida dela. Ana era uma mulher temente ao Senhor, que todos os anos ela subia à casa do Senhor, ela ia até o tabernáculo com a família dela em Siló para adorar o Senhor. Era uma mulher temente, uma mulher de oração. Mas quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre a vida de Ana, a gente percebe que tinha algumas coisas na vida dela que ainda não estavam da maneira que ela gostaria. Ana tinha alguma área ainda não resolvida na vida dela. E não é diferente de nós. Quantos aqui se sentem muito abençoados pelo Senhor? Mas quantos aqui entendem que mesmo sendo abençoados pelo Senhor, ainda existe na sua vida uma área que não está 100% resolvida, algo que você está esperando de Deus, um milagre, uma intervenção, uma resposta, uma reviravolta. Quem precisa de uma reviravolta? Eu preciso de alguma área da minha vida, uma reviravolta. Ana era essa mulher. Apesar de ser tão bem casada, de ser tão abençoada, Ana, ela olhava para o casamento dela e ela ainda não tinha frutos desse casamento. Ela ainda não tinha filhos. A palavra diz que o Senhor permitiu que ela fosse estéril. A palavra cita isso, que o Senhor permitiu que ela fosse estéril. E não bastasse o fato dela ter uma esterilidade, não bastasse o fato dela ainda não ter conseguido ter filhos, e ainda por cima num tempo, numa cultura, que quando daquele casamento não saía filhos, aquele homem tinha o direito de se casar novamente, porque entendia-se que os homens precisavam ter descendência, eles precisavam ter filhos e de preferência um filho homem. Então existia essa cultura, existia esse contexto cultural. Não é como nos dias de hoje, se uma mulher não tem filho, não tem filho. Ninguém nem fica questionando se ela pode, se ela não pode, se ela quer, se ela não quer. A gente não tem nada a ver com isso. A gente não fica ali preocupado com isso. Mas naquela cultura existia uma cobrança sobre aquele casamento. Aquela mulher precisava frutificar. E não bastasse o fato dela ser estéril, ela era dia e noite atormentada pela segunda esposa do marido. Porque Eucana, ele casou primeiro com Ana, ela era a mulher da vida dele, a mulher por quem ele se apaixonou, ela era a preferida. Porém, como ela não tinha filhos e os anos foram passando, ele casou com Penina. E Penina era uma mulher frutífera, ela tinha vários filhos, porém era uma mulher arrogante. Ela era uma mulher má. Todos os dias ela lembrava a Ana da vergonha dela. Todos os dias Penina irritava, debochava, provocava Ana, a ponto de deixar Ana muito triste, muito sentida, muito amargurada. Ana começou, apesar de ser uma mulher de Deus, apesar de ser uma mulher de oração, Ana começou a se tornar uma pessoa amargurada. Tamanha eram as afrontas que ela vivia todos os dias. Ana, ela tinha todo esse contexto, apesar de ser uma mulher abençoada, bem casada, vivia numa família próspera, mas ela tinha essa área não resolvida. Mas ela nunca deixou de ter fé, como eu disse aqui no início. Todos os anos ela subia ao tabernáculo para adorar o Senhor. Todos os anos ela entregava sacrifícios ao Senhor. E quando a gente fala de fé, a gente entende que fé tem a ver com memorial.
Por que Ana continuava orando, buscando ao Senhor e crendo, mesmo tantos anos já terem passado e ela não conseguia ter filhos? Porque ela tinha memorial, ela sabia o que era fé e ela conhecia o Deus a quem ela cria. Ela sabia que o Senhor faria um milagre na vida dela, por isso ela não desistiu de orar, não desistiu de buscar o Senhor e não desistiu de entregar ao Senhor a necessidade dela. Quando eu tenho um memorial, eu consigo passar com mais tranquilidade pelas adversidades. Essas áreas ainda não resolvidas da nossa vida, essas situações pendentes, essas situações de vergonha, muitas vezes de humilhação. Eu não sei o que você passa, né? Eu não conheço a tua necessidade. Eu não sei quais são as tuas orações, e nem sei qual é essa área que você levantou a mão. Mas quando eu olho para a minha vida e eu olho para o meu passado e quem eu sou hoje, eu consigo contabilizar tudo que Deus já fez na minha vida. Na minha casa, há muitos anos, quem é antigo aqui da nossa célula conhece, a gente tem um caderno verde. É um caderno bem antigo. Antes de existir o caderno de sonhos aqui na igreja, a gente já tinha um caderno, que são os nossos pedidos de oração. Eu, Alex, a gente sempre teve, depois Davi cresceu, e Lucas, e a gente sempre anotou ali os nossos pedidos de oração. E a gente sempre faz um risquinho quando aquela bênção chega, quando aquela resposta chega. Então é um caderno antigo, com muitos pedidos e muitos riscos, muitas coisas que Deus já fez. E aí, quando começou o caderno de sonhos aqui na igreja, eu lembro que eu comprei um caderno bonitinho, coloquei os meus sonhos lá, mas nós chegamos em casa, eu e meu esposo, e nós passamos todos os sonhos para o nosso caderno verde. Porque aquele caderno verde é o nosso memorial. Quando eu olho para aquele caderno, eu vejo quantas curas Deus já fez na minha vida. Porque quem já teve um câncer, sabe o que é um memorial de cura? Eu já tive um câncer. Quando eu olho para aquele caderno, eu vejo quantos livramentos o Senhor já me deu. Quando eu olho para aquele caderno, eu vejo quantas perseguições e afrontas eu já sofri e o Senhor me livrou de todas. Quando eu olho para o meu caderno, todas as aflições que eu já vivi, todas, 100% delas foram resolvidas em Jesus. Não tem uma causa naquele caderno que eu não tenha saído vitoriosa. E eu não sei se você tem um caderno, mas se você quiser ter um caderno, e você começar a anotar tudo que você já apresentou para Deus nos seus momentos de angústia, nos seus momentos de aflição. Quantas curas Deus já fez na vida dos teus filhos. Quantos acidentes que você saiu vivo. E essa pandemia, quantas pessoas nós sepultamos e você está aqui? Quantos aqui não tiveram Covid e precisaram internar? Eu consigo ver pelo menos 2 pessoas aqui que eu orei junto com a igreja, junto com os pastores. Nem era para você estar aqui. Nem era para eu estar aqui. Quando eu olho para os meus filhos, quando eu olho para o Davi, o Davi tinha 40 dias de vida. Você lembra, pastora? O Davi, meu filho, o do meio, tinha 40 dias de vida. O Davi estava chorando. Ai, Jesus, já vou começar a chorar. E eu já tinha levado naquela revisão, primeira consulta lá do pediatra. E aí eu fui lá na tendinha, que antigamente era tendinha, né? Levei ele para a pastora Adriana orar. Falei, pastora, era tarde de libertação. Falei, pastora, ora pelo Davi. Davi está choroso. Mas não era aquele choro de cólica, não, gente. Porque choro de cólica não é choro, é grito, né? Criança, quando está com fome, com cólica, ela grita. E o Davi não gritava, ele era um chorinho, era um resmungozinho. Era como se ele estivesse sofrendo, sentindo uma dorzinha constante, um mal-estar, um incômodo. E eu levei ele lá na tendinha. E a pastora Adriana orou, e na hora que ela estava orando, ela repreendeu o espírito de morte. Saí dali e ele tinha uma consulta, pela primeira vez com outro pediatra. Eu estava trocando de pediatra. Era a primeira consulta. E quando eu cheguei, lá no Moleque Travesso,
o pediatra falou, tira a roupinha, né? Quando vai examinar bebê, tira a roupinha toda. E eu tirei a roupinha do Davi, isso nem estava aqui, isso que eu estou falando. Já me perdi toda. Já bagunçou tudo. Aí, onde que eu estava? No pediatra. Aí o pastor Adriano mandou, o médico mandou tirar a roupinha do Davi, e aí ele começou a examinar o Davi todinho, apalpava o abdômen, fazia a ausculta. E quando ele apalpou assim o abdômen do Davi, ele ficou um tempão apalpando. Um tempão mexendo na barriguinha dele. E eu tinha falado para ele, né? Eu falei, o Davi chora toda hora e tal. E ele, sério, né? Pediatra, até hoje é o mesmo pediatra das crianças. Aí ele falou assim, mãe, eu vou te dar um papel, só que eu não vou poder te explicar tudo agora. Você vai pegar esse papel, você vai sair daqui e vai direto para o INJA e vai dar entrada na internação do teu filho. E ele vai passar por uma cirurgia hoje. Eu falei, doutor, mas eu não vim preparada para isso, eu não trouxe roupa. E o que meu filho tem? Por que ele tem que passar por uma cirurgia? Assim, de repente, o que ele tem? Ele só está chorando. Ele tem 40 dias. E ele falou, mãe, o teu filho nasceu com uma parte do intestino aberta. E esse choro é porque parte do que ele se alimenta está derramando dentro da barriguinha dele. E ele precisa passar por uma cirurgia urgente, porque ele está correndo o risco de morrer. E aí eu fui dali para o INJA, nervosa, com medo. Mas eu lembrei da oração. A pastora Adriana já tinha orado. Deus já tinha mostrado para ela que havia um laço de morte. E ali o Davi chegou e quando fez o exame de sangue, ele ainda estava com anemia. Mas era uma cirurgia de mais risco ainda por conta da anemia. Lá eles operaram o Davi no mesmo dia, abriram a barriguinha dele, tiraram os órgãos para fora, lavaram os órgãos, porque parte do leitinho saía nas fezes e a outra parte estava ali. E ele passou por aquele processo. E quando ele voltou do centro cirúrgico, ele já voltou felizinho, já não tinha mais choro, ele já estava completamente são. Então, aleluia, pode aplaudir ao Senhor. Quando eu olho para a minha vida e todo esse memorial, eu não tenho medo das angústias que vêm por aí, das aflições. Porque as aflições batem na porta de todo mundo. Todo mundo um dia passa pelo dia mal. Mas eu tenho vivência de fé com Deus. Eu estou contando aqui 2. Mas se eu for contar, quem me conhece aqui sabe das minhas histórias e das minhas vitórias. Eu ficaria um culto só contando testemunho. Mas se você não tem um memorial, se você não tem um caderno, compra um caderno para você e começa a anotar todos os milagres que Deus opera na tua vida. Porque quando chegar o dia difícil, o dia da angústia, o dia da aflição, você vai olhar para aquele caderno e vai falar assim, o mesmo Deus que curou meu filho, que me tirou um câncer, que mudou a minha história, que me tirou do cativeiro, que me tirou do império das trevas, que me tirou da bebedeira, das drogas, da depressão. Esse é o Deus que vai me fazer vencer qualquer aflição que vier. Amém? Nós precisamos de memorial. Quando você olha lá na Bíblia, Hebreus 11... Quando você vai estudar sobre fé na Bíblia, Hebreus 11, quando ele fala de fé, ele traz o quê? Um memorial. Diz assim Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus.
Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. 11. Pela fé, a própria Sara recebeu o poder de ser mãe. Quando eu estudo a palavra de Deus e eu vou aprender sobre fé, Ele me diz que fé é certeza daquilo que eu não vejo, porque vários homens de Deus passaram por dias difíceis, por dias maus e alcançaram vitória pela fé. Quer falar de fé? Fala de memorial. Lembra quem você era. O apóstolo pregou esses dias. Nem era para você estar aqui. Falar em apóstolo. Hoje eles estão voltando para casa. Quem está com saudade deles, gente? Eu mandei uma mensagem para o apóstolo essa semana. Tem uns 3 dias. Falei, anda logo. Acaba logo com essa viagem. Está demorando muito. Parece que está demorando mais dessa vez. E ela estava lá tendo um tempo com o Senhor. Aí ela me mostrou as fotos. Eles estavam em Corinto, onde o apóstolo Paulo teve experiências com o Senhor. E aí, hoje de manhã, eu já recebi uma mensagenzinha. Já estamos organizando para voltar para casa. E aí, eles me abençoaram. Que Deus te use, Graça. Que Deus te use. Então, glória a Deus que eles já estão voltando para casa. E assim, eu sei que eles não estão me assistindo ao vivo. Estão em trânsito. Deus é tão bom. Não foi assim com você, né? Eu sou mulher de fé. Vamos lá. Então, eu tinha uma área que era para ela motivo de vergonha naquela cultura. E ela não deixava de crer, ela não deixava de apresentar a vida dela ao Senhor. E eu quero te dizer que se existe algo na tua vida que está demorando a acontecer, e se isso te traz angústia, se essa espera te deixa exausto, cansado, porque Satanás, ele tem alguns truques, algumas artimanhas. E a principal dele, a principal artimanha, é levantar vozes contrárias para confundir a tua fé. Ele levanta pessoas, ele usa situações, circunstâncias, vozes para te fazer desanimar, para te fazer desistir, para parecer que está demorando muito, ou para você achar que não é para você aquela vitória. E eu vou falar uma coisa para você também. Satanás, ele não consegue êxito usando pessoas estranhas. Porque quando uma pessoa que não é do teu relacionamento, uma pessoa que você não conhece, com quem você não tem vínculo, vem e lança uma palavra contrária contra a sua vida, sobre a tua vida, isso não vai te deixar mal. Porque você não está nem aí, você não sabe nem quem é, você não conhece. Isso não te afeta. Palavras que nos afetam são palavras de pessoas próximas. Palavras com quem nós temos vínculos. Essas são as pessoas que conseguem nos afetar com palavras. Mas Ana, apesar de estar ali triste, apesar de estar ali ouvindo aquelas palavras, ela não desconcentrou da fé dela. Então, deixa eu falar uma coisa. A gente não está em Alice, né? No País das Maravilhas. Então, a gente sabe que as palavras contrárias, elas existem. Pessoas de perto, pessoas, às vezes de dentro de casa, às vezes da família, do trabalho, pessoas do teu vínculo. Elas vão levantar vozes contrárias, vão lançar palavras. E você vai ouvir, vai sentir, porque você é um ser humano. Você só precisa vigiar e ter discernimento para que essas vozes, para que essas palavras não atrapalhem o teu processo de fé e conquista.
O fato de você em algum momento se entristecer com algo que você escuta não faz você menos crente, menos homem e mulher de Deus. Agora, se isso te paralisa e atrapalha o teu processo de fé, significa que a tua fé não está no Senhor, mas está naquela voz. Então, quem que eu escuto? O Senhor. As vozes, elas vêm só para atrapalhar. Vocês lembram de Sambalat e Tobias? As vozes vêm para atrapalhar, para confundir, para te distrair, para te entristecer. Não tem problema. Olha para o alvo, prossigo para o meu alvo. Se uma voz se levanta, ela precisa ficar aí, no caminho, e você vai andando em direção à tua conquista. Não permita que vozes contrárias atrapalhem o teu processo de fé com o Senhor. Deixa as vozes falar, deixa as pessoas falarem, larga para lá. Porque uma das astutas ciladas do diabo é usar pessoas para falar, e você, se não estiver vigiando, cai. Ele quer que você rebata, que você discuta, que você ceda às provocações. Satanás quer fazer circo dentro da tua casa, quer ver confusão, barraco. Satanás quer ver você usar a tua boca para se defender, mas você não precisa, porque você tem um justo juiz, e a palavra diz que do Senhor é a vingança. Você não precisa ceder às provocações. Aleluia! Eu e você não precisamos ceder às provocações. Pastora, não é fácil. Não é. Não é, mas é possível. Olha para Ana. Ana estava ali triste, angustiada, mas ela orava ao Senhor. Ela não respondia Penina. Não existe um relato de uma discussão, de um barraco entre Ana e Penina. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que ela estava triste, mas que ela continuava buscando ao Senhor. Querido, não ceda. Eu sei que é difícil. Eu sei que, ainda mais quando é perto, não é fácil. A gente tem que sacrificar mesmo a nossa alma, a nossa vontade de se explicar, de se defender, de se justificar. Mas eu quero te dar um conselho, nos meus 45 anos de idade, porque nem sempre foi assim, mas hoje é. As vozes se levantam e eu sigo seguindo o meu foco e o meu alvo, que é o Senhor dos exércitos. Eu consigo e você consegue mais do que eu, porque você ainda tem um temperamento melhor que o meu. Te garanto que você tem. Eu te garanto, né, Pati? Pastora Patrícia. Pastora Patrícia, ela, né, essa doçura. Que isso, gente? É um neném? Jesus. Parece a Aurora. Não vê. 1 Samuel 1 diz assim: e assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Alguém aqui já teve assim, uma situação de que só te resta chorar? Você não tem mais força? Quem já passou por uma situação dessa? Você não sabe nem o que orar mais. Você já falou das promessas, já orou a palavra. Você não sabe o que falar mais. Só te resta chorar. Ana estava vivendo essa situação. E a vida dela não é diferente da nossa. Mas Ana, ela não perdia a vontade de ter o filho dela. Ana não desistia dos sonhos, do milagre. Ela não desistia de ter filhos e entregar principalmente um filho homem ao Senhor. Se você tiver maturidade espiritual, se você não deixar as vozes contrárias te paralisarem, se você não perder a elegância, a compostura, se você não descer do salto, se você mantiver o equilíbrio, a tua vitória chega mais rápido. Porque todo o processo que Deus nos permite passar, existe propósito de aprendizado. Quer sair rápido da tua luta, olha para o Senhor e fala: o que o Senhor quer me ensinar nesse processo? É ter mais fé, é buscar mais? É ter mais intimidade? É aprender a me comportar diante das afrontas? Senhor, o que o Senhor quer me ensinar
neste processo. Se você entender, a tua vitória chega mais rápido. Ana não desceu do salto. O inimigo tentou de todas as formas. A palavra diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Mas o texto também diz, lá eu anotei, em 1 João 3, que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Então ele vem para matar, ele tenta te destruir, ele tenta te roubar, ele tenta te oprimir. Mas a palavra diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E quem habita dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Então eu e você temos autoridade sobre qualquer afronta, artimanha maligna. Lá no livro de Marcos 16 diz que nós temos autoridade para pisar na cabeça de escorpião e de serpente. Se eu beber alguma coisa mortífera, não me fará mal algum. Você precisa saber qual é o nível de autoridade que você tem diante de Satanás. Porque ele usa pessoas, ele se levanta, ele arma situações, ele arma emboscada, ele coloca pedra no teu caminho. Mas nós precisamos nos posicionar como Ana e orar com autoridade. Porque Satanás, ele tem o tempo dele contado para cair na tua vida. Mas você precisa orar e se posicionar e se levantar com autoridade. Não perca tempo com pessoas. Gaste o seu tempo orando, se posicionando, declarando a palavra de Deus e dando uma voz de comando ao diabo para que ele solte a tua situação em nome de Jesus. Existem coisas que Satanás está prendendo? Existem, mas com Satanás você tem autoridade. Agora, aquilo que depende do Senhor, você faça como Ana. Entre na presença de Deus, adore ao Senhor. Entregue sacrifícios de louvores, entregue ofertas. Gente, depois eu vou falar de oferta, no final eu vou falar de oferta. Mas a palavra eu li aqui no começo. Ana entregava oferta, Ana e Eucana. Todos os anos ao Senhor. Todas as vezes que ela subiu o tabernáculo, ela entregava uma oferta por aquilo que ela queria. E a Bíblia fala sobre isso, que aquele dinheiro dará por tudo aquilo que deseja o teu coração. Bois, vacas, fazendas. Tem gente que tem tanta dificuldade com isso. Falou de dinheiro, dá até um negócio. Ai, igreja de crente, fica falando de dinheiro. Sabe por que isso às vezes te incomoda, meu irmão e minha irmã? Porque você ainda tem um apego muito grande com as coisas dessa terra. Você não entendeu ainda, se isso te incomoda, que o seu Deus é dono do ouro e da prata. E para Ele não há limites. Ele não tem reservas em te abençoar. Ele não precisa do teu dinheiro. Mas quando eu e você levantamos sacrifícios ao Senhor, quando nós fazemos uma entrega, plantamos uma semente, nós colhemos o fruto dessa entrega. E nós precisamos aprender sobre isso. Depois eu vou dar um testemunho sobre isso. Vamos seguir. Não me botaram o cronômetro. Mas eu estou vendo aqui. Ah, Israel. Primeiro Samuel 1:8 diz assim. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não sou eu melhor que 10 filhos? Eucana era um marido muito bom, mas também era uma voz contrária. Porque quando ele falava assim: filha, está chorando por quê? Eu não sou bom para você, eu não sou suficiente para você, eu não sou melhor do que 10 filhos. Quando ele dizia isso, ele também não reforçava a confissão de fé de Ana. Porque ela não era isso que ela queria ouvir. Ela queria era engravidar. A palavra daquele marido tinha que ser assim: eu vou orar junto com você, você vai engravidar. Mas ele dizia: filho, está chorando porque eu não sou suficiente para você? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Até é, né? Melhor que 10 filhos é, né? Mas ela não queria 10, ela queria menos. E Eucana era uma voz contrária, mas era uma voz que tinha boa intenção. Ele estava querendo ajudar, consolar o coração dela. A intenção dele ali não era ter uma confissão contrária, mas aquela palavra não era uma palavra de fé. Ana tinha uma relação muito íntima com Deus. E nos momentos de aflição, Ana continuava orando. E tem um provérbio que diz, eu acho que é no 23, que diz assim: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a sua força será menor. É assim? Sua força será pequena. Querido, eu vou falar uma coisa para você. Cansado, triste, desanimado, sem força, vem para a igreja assim mesmo.
Quando parecer que não vai resolver, que não tem jeito, entra na célula assim mesmo, vai na célula. Ah, mas eu não estou nem acreditando muito mais, já tem tanto tempo que eu estou esperando o meu milagre. Não deixe de buscar, de se posicionar e de orar, o Senhor vai te surpreender. Ana ia todos os anos à casa do Senhor, e numa dessas ocasiões Deus abriu a madre dela. Eu não sei qual é o dia do teu milagre, eu não sei que dia que Deus vai te responder, eu não sei que dia que Ele vai operar, porque a Bíblia é repleta de promessas, mas nenhuma delas tem dia nem hora marcada. Pode demorar 2 dias, pode demorar 2 anos, pode demorar 20 anos. Mas ela vai acontecer. E ela vai se cumprir na tua vida, e o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Agora, nós podemos encurtar esse processo. Amém? Vocês estão me acompanhando? Tá ruim? Amém. Presta atenção que eu vou ler aqui, lá em 1 Samuel 1, versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te desse vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Aquele dia que você não está aguentando mais, é o dia que vai vir uma pastora chamada Grazi, e vai vir aqui no altar, e vai falar assim para você: se você não está aguentando mais, se você está cansado, se você já orou tudo que você sabia por essa causa, hoje nós vamos fazer uma oração daquele que já está sem força, aquela oração de quem já está muito cansado. E essa oração vai encontrar o coração do Senhor. E o Senhor, Ele vai liberar a tua causa. O Senhor vai responder a tua oração e o tempo da aflição vai se encerrar. E quando você terminar de orar, você vai sentir um semblante mais leve. Você vai ficar mais feliz. Porque quando a gente ora e apresenta as nossas causas ao Senhor, a gente fica bem. Às vezes a gente está muito angustiado, tudo que a gente precisa é ter um tempo com o Senhor. Eu vou contar um testemunho rápido que também não está aqui não, porque eu lembrei agora. Me colocaram numa sala lá em cima para fazer umas coisas aqui na igreja. Lá na sala da família. Não sei se o pastor Ailton está aí. Lá na salinha dele, lá dentro. Aí eu fico lá sozinha trabalhando, fazendo umas coisas. E até dezembro, que eu tenho neném, sabe, gente? Eu tenho neném. E quem tem neném pequeno, quem tem criança pequena, sabe que quando você ajoelha em casa para orar, a criança acha que você está brincando de cavalinho, ela vem e monta na sua carcunda. Não é assim? Quem tem criança pequena aqui? Vocês têm sossego para orar dentro de casa, enquanto essa criança está acordada? Você ajoelha, a criança monta em cima. Você fica de pé, a criança quer colinho. Você fecha o olho, a criança te puxa para brincar de panelinha. É assim que funciona. E aí, eu estava com dificuldade de ter um tempo de mais qualidade com o Senhor. Porque ela dorme na hora que eu durmo e ela acorda na hora que eu acordo. Então, e ela é, gente, olha, só Deus. Ela é a filha da minha velhice mesmo. Ela é uma benção. Aí, eu vim para cá em janeiro. O apóstolo me botou para fazer uns negócios lá em cima. Aí, quando eu entrei naquela sala... Mas eu já nem vou ficar lá mais lá não, tá, pastor? Eu já estou mudando de lá, que o João fez uma sala bonitinha para mim. Eu fui lá para aquela sala e eu falei: gente, meus problemas acabaram-se.
uma sala grande com tapete, com sofá. Eu falei, agora eu vou orar, vou ter um tempo com Deus, vou me derramar. E aí eu comecei a buscar o Senhor ali de uma maneira diferente. Todos os dias, quando eu chego lá, a primeira coisa que eu faço é ajoelhar e ter um tempo com o Senhor. Às vezes é um tempo de 10 minutos, às vezes é um tempo de 20, meia hora, depende da hora da reunião que eu tenho. E aí, quando foi em fevereiro desse ano, na época da conferência de carnaval, a minha filha parou de comer comida, almoço e janta. Parou de comer. E eu pensei, pode ser dente, pode ser uma virose, porque criança às vezes fica doentinha e fica sem comer, né? E aí eu não dei muita confiança não, dava mamazinho. Só que aí até o mamar diminuiu, ela não tomava mais mamar madeira, começou a tomar 60 ml. Aí ela foi na consulta de fevereiro, o médico falou assim, mãe, a Aurora perdeu peso. E essa fase só ganha peso, né? Criança pequenininha só ganha peso. Aí ele falou, tem que ver o que é isso. Aí eu falei, ela não está comendo direito. Ele falou, observa, se continuar assim, a gente vai precisar fazer uns exames. E aí, quando foi? Passou uns dias, ela continuou não comendo, nada de comida. E parou de comer frutinha, parou de comer outras coisas que ela gostava. E aí eu levei ela de novo na consulta. Ela já tinha perdido 1 quilo, 10% praticamente do peso dela. E aí eu comecei a ficar assim, meu Deus, o que é? Aí ele pediu alguns exames de sangue, de urina, de fezes, ela fez os exames. Só deu uma pequena alteração, que foi cristais na urina, nada relevante que justificasse o fato dela não estar se alimentando. Porém, quando eu fui levar os exames, ela já tinha perdido 1,5 kg ao todo. Ela já tinha perdido mais peso. E ela começou a ficar abatida. E eu almoço aqui na cafeteria da igreja, e as meninas começaram, elas estão ali, a Josi, já, que a mãe delas, começaram a acompanhar o meu drama, porque elas viam eu almoçando e a Aurora não aceitava comida. E elas vinham com batata frita, com estrogonofe, elas cantavam música, fazia teatro, fazia a boca do jacaré, e a Josi fazia tudo o que podia para ver se a Aurora abria o bocão, e a Aurora não comia. Março, então fevereiro, março. E aí os exames não justificaram. E quando eu voltei na consulta, no início de abril, ele falou assim, mãe, vamos fazer uma anamnese aqui, vamos conversar sobre os familiares. E aí nós chegamos no meu cunhado, que muitos aqui conhecem, o irmão do Alex mais novo. Ele tem um tio, faz uma foto bonita, Caio. Tá bom. E aí, é porque, entendeu? Você tem que ter intimidade com o povo, gente. Você vem, você tem que ter os contatos. Aí, perdi. O que eu estava falando? Aí o meu cunhado, chegamos no meu cunhado, e o meu cunhado, aos 35 anos, ele começou a perder a visão. Ele tem um tipo de diabetes rara. É uma diabetes bem agressiva. E ele já tomava insulina e ele começou a perder a visão. E os rins pararam de funcionar, os dois. E ele ficou muito tempo internado, isso com 35 anos. Menino bonito, deve estar me ouvindo agora. Xande, beijo, te amo. E aí o médico falou assim, mãe, olhando a hemoglobina glicada, com não sei o que, da glicemia, com não sei das quantas da glicose, não sei dos que, dos números, olhando esses números aqui, eu tenho uma desconfiança que a Aurora pode ter o mesmo tipo de diabetes do tio. E por isso ela não tem apetite. E já tinham 2 meses que a Aurora não comia comida e ela já tinha perdido 2 quilos. Mais de 2 e um pouquinho. Aí ele falou, eu vou pedir um outro exame. Aí ele pediu um outro exame. E eu saí de lá com aquela palavra, né? Porque assim, meu cunhado, ele é uma bênção. Ele é crente, ele não tem tristeza, ele já está transplantado, conseguiu um rim, tem alguns meses, foi bem sucedido o transplante. Deus é maravilhoso. E você chega na casa dele, ele está feliz, ele está falando de Jesus, ele está contando testemunho. Ele é resolvido, ele é feliz, amém? Ele é feliz. Mas eu falei, Deus, eu não aceito. Eu não quero viver isso com a Aurora. O Senhor me deu essa menina. E um ano antes da pandemia, eu vim pregar nesse altar.
E eu dei um testemunho, que muitos aqui ouviram. Inclusive, ontem me mandaram algumas mensagens me lembrando. E eu contei que eu tinha sofrido alguns abortos. Apesar de já ter filhos. Eu tinha sofrido alguns abortos. E eu falei que eu tinha entrado num tempo de muita tristeza, de muita dor. Tinha tido uma depressão pós-traumática. Pelo luto, pela perda das crianças. E eu estava contando aqui que o Senhor tinha me curado desse processo. Porque eu estava 100% restabelecida, resolvida em Deus, para avançar. Mas já com mais de 40 anos, quando eu contei esse testemunho. Gente, vocês acreditam que eu acabei de dar o testemunho falando que eu estava bem, curada. Passou uns dias eu descobri que eu estava grávida. Vocês acreditam na pegadinha? Eu estava grávida. Eu ganhei neném na pandemia, gente. Eu ganhei neném na pandemia, Deus operou um milagre na minha vida. E quando eu fiz essa oração, eu falei, Deus, o Senhor plantou essa menina na minha barriga. Eu nem estava te pedindo filho. Eu já estava resolvida com isso. Com os meus 40 e poucos anos, feliz, plena, curada. E o Senhor me mandou essa menina e na hora eu levei até um susto, gente. Eu confesso para vocês que eu tive 3 minutos de discussão com Deus. Porque eu falei, eu já vivi isso tudo. Depois de tudo que eu passei, quem já passou por abortos consecutivos, sabe que é difícil demais. E eu fiquei com um pouquinho de medo, confesso, de viver aquilo tudo de novo. E eu ouvi aquela coisa do médico e eu vim para a igreja. Aí eu subi lá na sala, naquele tapete. E eu ajoelhei. Era véspera de Páscoa. Eu ajoelhei, a gente estava trabalhando muito nesses dias de Páscoa, organizando o culto de Páscoa, as coisas. Foi lindo, não foi, gente? O culto de Páscoa, aquelas coisas bonitas aqui no altar, aquelas estreçaiadas, aquelas trecaiadas. A gente estava organizando aquilo tudo. E filme. O filme foi bonito também, gente? A gente estava trabalhando em cima daquele filme, nós fomos lá pro... Como é que chama o lugar que a gente foi lá gravar? Fugiu. Visconde Mauá, gravar aquele filme bonito. Então, a gente estava trabalhando muito, mas eu subi e eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, o Senhor que me deu essa menina. Eu não tenho estrutura emocional para viver esse processo dessa diabetes aí que o médico está falando. Eu não tenho estrutura para isso. O Senhor me deu ela, eu quero ela plena. Eu quero ela sã. Eu quero ela curada. Crescendo em graça, estatura na Tua presença. Porque eu crio ela na Tua presença. Porque eu não tenho prazer maior do que estar na casa do Senhor. Tem 22 anos, vai fazer em dezembro, que eu estou nessa igreja. Eu nunca desisti do meu ministério. Eu nunca permiti que as dores e as lutas que eu já passei, que foram muitas, me paralisassem. Não houve um dia que eu falei, não quero mais. Hein, pastor Adriana? Teve uma época que eu estava passando por essa tal dessa depressão pós perda de nenéns. Pastora Adriana falou, Graça, dá uma pausa. Não falou? O que eu respondi para a senhora? Não paro. Não paro. Pode acontecer o que for ao meu redor. Eu não deixo de servir ao meu Senhor. Eu tenho prazer de estar na casa do Senhor. Eu tenho prazer de dedicar as pessoas. Eu tenho prazer de estar aqui no culto da manhã, no culto da noite, no culto de quarta, no evento de sábado, no evento de terça, de quinta. Todos esses eventos que vocês arrumam, todo dia da semana. Eu tenho alegria de estar aqui. Eu tenho prazer de estar aqui. Não tem um dia que eu acordo e falo, tem que ir lá de novo. Não tem. Não tem. Eu tenho essa autoridade para apresentar isso para Deus. E eu falo, Senhor, eu te sirvo com alegria, com interesse. Eu me entrego. A minha vida é tua. Eu estou aqui para te servir. E eu falei com ele, eu vou continuar te servindo se ela tiver ou não tiver essa diabetes. Mas eu não quero que ela tenha. Eu quero que o Senhor cure a minha filha, porque eu vou continuar aqui dedicada ao Senhor. Eu passo a minha vida te servindo, cuidando dos teus filhos, das suas ovelhas. Essa é a minha vida. Cura a minha filha, enquanto eu cuido dos seus. E eu deitei naquele tapete, eu chorei naquele tapete. E eu fui para a reunião depois. E vim para o culto de Páscoa. Culto de Páscoa, eu fiquei lá atrás, em pé. Como eu fui ministrada naquele louvor. Como Deus usou esses meninos do louvor. Como eu fui ministrada, eu chorava do meu rim me descer tudo. Eu fiquei toda borrocada, mas eu fui muito ministrada. E o meu marido não veio de manhã, veio à noite com todo mundo, né, com a tropa. E aí, quando eu cheguei em casa, o Alex estava fazendo um churrasquinho de Páscoa. E aí nós sentamos para comer, ele começou a cortar a linguiça. E na hora que ele cortou a linguiça, a Aurora falou assim, quero papar.
ela falou que era o papá, eu falei, peraí que a mamãe já vai fazer seu mamar. E fui correndo arrumar a mamadeirinha dela, de 60 ml, que ela tomava na hora das refeições. E aí ela, mamar não, papá. Aí eu comecei a chorar. E o Alex começou a chorar. Aí eu falei, Davi, corre e busca o pratinho de princesa dela. Aí o Davi foi rapidinho, buscou o pratinho dela, que eu não estava nem botando o prato dela na mesa mais, porque ela não comia. E aí o Alex cortou a linguicinha, sabe, pegou uma rodelinha, cortou em 4 e botou no pratinho dela. Aí ela sentou na mesa e comeu os 4, pediu mais. Aí o Alex pegou uma linguiça inteira, fatiou e botou no prato dela, comeu uma linguiça inteira. Gente, eu nunca tinha dado linguiça para minha filha, eu juro. Eu dava frutinha, inhame. Eu dava só coisas assim, mais, né, light, mais saudável. Ela comeu a linguiça inteira. E o pior, só tinha farofa pronta, aquela comprada de pacotinho, cheio de sódio, cheio de tempero. Aí ela pediu papá amarelo. Aí o papai botou aquela farofa no prato dela, ela comeu a farofa pronta todinha. E ela comeu carne de porco. Ela comeu tudo que tinha, ainda tomou refrigerante. Aí, e eu nem consegui comer direito, porque a gente chorava e a gente começou a agradecer ao Senhor ali pela cura. Porque eu entendi que o culto de Páscoa foi um culto que trouxe cura para minha casa. E aí, mas eu vou falar com vocês, a gente é crente, mas a gente precisa levar umas palmadas de vez em quando. Aí eu vim para o culto da tarde, porque é assim, vocês que tem um monte de filho, vocês sabem como é que é, para chegar aqui 5 horas, né, 2h30 já tem que começar a arrumar as malas, né? E aí terminamos de almoçar e já começamos a organizar para voltar. Aí quando a gente chegou à tarde, acabou o culto, aí o irmão chamou a gente para comer uma pizza. Aí a gente foi comer a pizza, aí nós ficamos olhando para a cara dela. Né? Ela pediu a pizza. E ela comeu uma fatia inteira de pizza. Gente, nesses dias... Gente, eu saí totalmente do negócio. Nesses dias que ela estava sem comer... Mas estou dentro do horário. Nesses dias que ela estava sem comer... Eu fiz de tudo. Eu comprei Oreo, chocolate batom. Tudo quanto é porcaria, coisa com açúcar, biscoitinho, não sei o quê. Tudo quanto é coisa que eu sou contra. Eu comprei e ela não aceitava. Agora, gente, a Aurora almoça, janta, come Oreo, chocolate, pirulito, pipoquinha, doce. E tudo que vocês podem imaginar de errado. Mas ela está curada 100%. Pode aplaudir mesmo. Eu já tinha orado por ela? Já tinha orado. Mas naquele dia, meu choro foi o choro de Ana. Eu já não sabia o que fazer mais. Eu não aceitava aquele diagnóstico. Eu não aceitava aquele não era nem um diagnóstico, era uma... E eu orei e chorei. E o Senhor trouxe cura para minha casa. Você está disposto a entregar o teu choro, a tua oração sincera, a se derramar diante de Deus? Você tem essa disposição para falar, Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei como mais, não consigo mais esperar, eu não tenho o que fazer. Mas tem que ter uma coisa, você tem que entregar a tua vida para o Senhor. Porque Ele responde à oração dos filhos, daqueles que Ele conhece, com quem Ele tem intimidade e relacionamento. Eu preciso ter intimidade e relacionamento para que a minha voz suba e Ele escute a minha oração e Ele responda a minha oração. Que é uma dica: sirva ao Senhor em alguma área. Porque a palavra diz que aqueles que servem o Senhor têm uma oração que chega direto. Tem um lugar especial. Sirva e entregue a tua oração ao Senhor. Ele vai te responder. A palavra fala de galardão, de recompensa, de honra na terra e honra no céu. Se você não serve ao Senhor ainda, você tem a oportunidade de orar e pedir: Deus, onde o Senhor quer me usar? Me usa, porque enquanto eu cuidar das coisas do Senhor, o Senhor vai cuidar das minhas. Vai cuidar da minha família e da minha casa. E nós vamos voltar para a palavra. Lá no 1 Samuel 1:19 diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor,
ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. O Senhor ouviu a oração, Ana concebeu, era um filho varão, era um filho homem, a quem ela tinha prometido ao Senhor. No dia que o seu testemunho acontecer, que o teu milagre acontecer, que a tua vitória chegar, as vozes contrárias se calarão. Quem cala a voz contrária não sou eu, não é você, mas é o nosso testemunho. Todas as vozes que se levantam se calarão diante do milagre. Se é um filho que você quer, Deus vai te dar. Se é uma promoção, se é um emprego, se é uma virada nas tuas finanças, se é um casamento, um esposo, um marido abençoado, Deus vai te dar. Eu não sei qual é a área que está pendente na tua vida, mas o Senhor vai te entregar mediante a tua disposição, a tua entrega e a tua oração. E as vozes contrárias vão se calar. Se você está vivendo uma situação de vergonha, de humilhação, se você quebrou financeiramente, se você passou por uma situação onde você se sente fracassado, derrotado, ou as pessoas te acusam, levantam vozes contra ti, dizendo que você é um fracassado, que você é um derrotado, esquece, ignora, avança, porque o teu testemunho calará essas vozes. Eu creio, você crê? Quando Ana teve o neném, Samuel, a honra dela foi restabelecida. Existe alguma coisa aí que a gente precisa orar hoje? Hein, gente? Então vamos orar? Tem alguém que quer ter filhos? Vem cá. Vem, amor. Não fica com vergonha, não. Traz ela, gente, acompanha ela aqui, ajuda ela, os diáconos. Tem alguém que quer ter neném? Que já perdeu o neném? Que já perdeu até a vontade de ter neném, de tanto que já perdeu o neném? Chega aqui perto de mim assim. Eu uma vez perdi tanto neném que eu perdi a vontade de ter neném. Mas mesmo assim Deus me deu neném, na pandemia. Chega pra cá. Gente, se você não quiser ter neném, não é pecado não, tá? Mas chega pra cá, isso. Chega mais pra perto, assim. Chega mais pra perto. Se tem alguém que tem um neném, uma criança com alguma enfermidade, ou com alguma coisa que você não sabe o que é, vem também. Porque eu tenho autoridade nessa área, porque eu tenho testemunho memorial na área de cura de filho, de gravidez de risco. Deus me deu autoridade nessa área. Esse é o manto que eu tenho. Pode vir. Vocês olhem bem para essas mulheres, para esses homens, para essas famílias, esses casais. Porque eles vão vir aqui apresentar os bebês aqui no altar. Porque quem me viu chorar aqui 2 anos e pouco atrás, nem imaginava que já tinha um bebê na minha barriga. Nem eu imaginava. E a bichinha nem apresentada no altar não foi, porque nasceu na pandemia, não podia, nem vir na igreja. Quando o neném nasceu, a honra de Ana foi restabelecida. 1 Samuel 2 fala da oração, do cântico. Ó, presta atenção, tá? Vocês prestam bastante atenção. Esse foi o cântico de honra que Ana entoou ao Senhor. 1 Samuel 2 diz assim: então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas palavras arrogantes, pois o nosso Deus é sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Repita assim: os fracos, toda a igreja, os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas o que tinha muitos filhos perdeu o vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dele resgata.
O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra as vozes contrárias que se levantam contra a tua vida. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do teu ungido. Queridos e queridas, Deus está pronto para ouvir a tua oração. Então, você vai fechar os teus olhos agora e vai começar a apresentar a tua petição ao Senhor. A palavra diz que Ana, ela orava com tanta intensidade que o sacerdote achou que ela estava embriagada. Essa é a tua oportunidade. Não preocupa com ninguém que está aí, atrás, aqui na frente. Começa a apresentar a tua oração ao Senhor com intensidade. Fala com o Senhor: Senhor, eu quero um filho. Eu quero um filho. A tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Eu quero filho. Fala para o Senhor: dá-me filhos. Dá-me filhos. Roxarabassurianda labachore canta labas. Orabassurianda labas. Xarabassuriandeles. Orabassuri canta labachode canta rabassaias. Roxarabassurianda labachede canto idelebassurianda labas. Roxanabacheri canta labababachou. Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Deus, essas mulheres diante de Ti. Deus, eu coloco o ventre das Tuas filhas diante do Senhor. Deus, a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que abre a madre. Deus, a Tua palavra diz que o Senhor nos tece no ventre da nossa mãe. A Tua palavra diz que o Senhor forma as nossas peles, tecido, músculos. Cada célula é formada pelas Tuas mãos. Oh, rabaxê de canta labás. Rabassurianda lebaixô de canta labás. Rabassurianda labás. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, vai abrindo a madre das Tuas filhas. Vem com Teu poder, unção e autoridade. Espírito Santo, vai organizando os óvulos, fortalecendo os óvulos. Orababaxê de cantalabás. Deus, estabelece cura. Deus, o Senhor curou os meus filhos. Por 3 vezes o Senhor livrou da vida à morte, Deus. Vem com autoridade sobre a Tua princesa, sobre a Tua filha. Estabelece o tempo de cura. Abre a boca dela, Senhor. Abre, Deus, o apetite. Deus, desobstrui aquilo que está obstruído. Nós repreendemos toda e qualquer ação maligna. Repreendemos a ação da enfermidade. Nós damos uma ordem, nós falamos: enfermidade, solta em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Arabaxê de canta labás. Deus, nós sabemos que ter filhos é um processo espiritual. A Tua palavra fala disso. Deus, estabelece honra para essas mulheres. Estabelece honra para essas mulheres. Abre a madre, renova os sonhos. Faça-as acreditar novamente, Senhor. Faça-as acreditar novamente. Renova a esperança, tira o medo. Tira todo medo, Senhor. Tira todo medo. Aleluias. Obrigada, Pai, porque eu já vejo essas famílias apresentando filhos ao Senhor. Eu já vejo, Deus, e não vai ser só um. E não vai ser só um, Deus, o Senhor me mostra. O Senhor me mostra hoje sementes de gêmeos. O Senhor me mostra. O Senhor me mostra filhos, úteros abertos. Oh, rabaxê de canta labás. Tem gente que está no altar. Oh, rabaxê de canta labás. Deus, não existe idade. Olha para mim, Jesus. Eu naquela gravidez, eles diziam que era de alto risco.
que ia nascer com não sei o que, com um monte de síndrome. Orabaxê decanta, labassurianda, labás. Deus me mostra que já tem gente grávida no altar. Já tem mulher grávida achando que não está ainda. Oxe decanta, labaxore canta, labás. Rabassurianda, elebás. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Oxe decanta, labás. Rabassurianda, elebás. Deus manda te dizer que é 15 dias após o seu ciclo. 15 dias. Oxarabassurianda, labás. Rabachô decanta, labassurianda, labás. Harabassurianda, elebaxurianda, labás. Harabaxê, harabachô, erecanta, labás. Nós conhecemos a um Deus que surpreende a nossa vida. O Senhor, Ele traz filhos para a nossa vida. O Senhor traz filhos. Oh, rabaxê decanta, labás. Rabassurianda, labachô. Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus, tira todo medo, Pai. Tira todo medo. Nós cremos que aqui são ventres férteis, crianças curadas. Nós cremos que todo veredito, toda sentença médica é anulada nessa manhã. E o Senhor estabelece honra para essas famílias, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos criou, que nos formou, que nos curou, que nos libertou. O Senhor te chama como uma mulher bem-aventurada, uma mulher frutífera. Oh! Aleluias! Quem tem uma causa que precisa de um milagre? Se você tem uma causa que precisa de um milagre, pode vir também. Um milagre mesmo. É um milagre, não é coisa boba não, gente. Não é coisa que dá para esperar não. É aquelas áreas da sua vida que você já está cansado já. Que você já orou muito. Coisas impossíveis, virada de vida, virada de ciclo, cura. Gente que te persegue, vozes que se levantam e você fica angustiada dentro da sua família. Você que se decepcionou com o marido, com a esposa, com seu pai, com a sua mãe, com os teus filhos, e isso trouxe dor ao teu coração. Todo nível de voz contrária. Orabassurianda, alabás. Todo nível de voz contrária, nós paralisamos agora em nome de Jesus. Deus, eu não sei o que os teus filhos estão ouvindo, o que eles ouviram, mas eu sei da palavra que sai da boca do Senhor. Por isso nós declaramos que sobre eles não vale nenhuma palavra contrária, nenhuma palavra de maldição. Tudo aquilo que eles ouviram desde a infância, ou até mesmo na vida adulta, tudo que eles ouviram dentro de casa, no trabalho, quando alguém disse que eles não eram capazes, que eles eram improdutivos, que eles não tinham capacidade. Todas as vezes que alguém lançou uma palavra dizendo que você é atolado, que você não sabe fazer, que precisa de outra pessoa para resolver, nós quebramos agora, em nome de Jesus, todo decreto maligno e declaramos que sobre você está a força e a autoridade do Senhor. Sobre a tua vida está o poder do Espírito Santo. E quem faz não é você, mas é o Espírito que habita dentro de você. Quando o Senhor orava e falava com Jeremias, ele falava: não se preocupe com o que você tem que falar, porque eu colocarei as palavras na sua boca. E Deus fala isso com você. Não se preocupe com as tuas habilidades, porque eu te dou autoridade e unção, e eu coloco as palavras na tua boca. Não ouça as vozes contrárias. Não ouça as palavras contrárias, as orações contrárias. Ouça aquilo que sai da boca do Senhor para a tua vida. Sobre a tua vida tem promessas, e cada uma delas vai se cumprir no seu devido tempo. Ore, peça perdão ao Senhor por todas as vezes que você cedeu à provocação. Peça perdão ao Senhor por todas as vezes que você entrou em debates. Não tente se justificar para ninguém. Não tente se defender para ninguém. Fique focada no Senhor dos Exércitos. Ele é o grande eu sou.
Entregue ao Senhor orações e sacrifícios. Se posicione diante dele. Sirva ao Senhor e receba autoridade na tua vida para reivindicar as tuas bênçãos. Você que precisa de um milagre, que precisa de uma cura, você que precisa de um milagre na tua vida profissional, que precisa de uma abertura de porta, Pai, em nome de Jesus eu te peço, libera anjos, Senhor. Libera anjos, Deus, vai enviando esses anjos para destravar documentos, para abrir ali, Deus, processos. Ora, baixerianda, alabás. Passa com aquela caneta de autoridade e estabelece sentenças. Estabelece sentenças que os teus filhos precisam. Deus, libera o milagre, responde a oração. Que eles possam ir saindo daqui, Deus, com a resposta nas mãos. Estabelece aí, 15 dias. 15 dias. Ora, baixerianda, alabás. Deus manda falar para você aí, que está esperando uma resposta. Você fez entrevista lá na Unimed. Xarabaxerianda, alabaxodecanta, alabassurianda, alabás. Você já está aprovado. Ora, bassurianda, alabás. Pode mandar uma mensagem para a pessoa lá que você fez o processo. Pode mandar, porque a tua resposta já saiu. Você que precisa de um emprego bom, você que precisa de uma promoção, você está esperando um cargo. A oração de Ana diz que a nossa arrogância precisa cair e Deus estabelece honra na nossa vida. Faz essa oração hoje, pede perdão para o Senhor por todas as vezes que você quis conquistar alguma coisa pelo teu braço forte, pela tua capacidade. Pede perdão e fala: Deus, e me entrega aquilo que vem do alto para a minha vida. Entrega a minha promoção. Vocês precisam mexer a boca. A palavra diz que Ana mexia os lábios com muita intensidade. Vai fazendo a tua oração, meu irmão. Aprende a orar. Fala: Pai, em nome de Jesus, eu preciso desse milagre. Eu preciso dessa bênção. Eu estou orando com fé e autoridade. Abre a tua boca, movimenta os teus lábios. Fala para Deus o que você quer. Não tenha medo, não tenha vergonha. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!